Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Alexandre Oliveira. Vocês só estão ouvindo a minha voz porque tive um pequeno problema com a webcam, mas já estamos resolvendo. Queremos dar boas-vindas ao nosso canal, a você, irmão, irmã, obreiro, obreira, estudante da Palavra de Deus, que acompanha os nossos diversos quadros no nosso canal. Nesse quadro de hoje, nesse programa de hoje, é o nosso programa Destaques da Lição, programa semanal da Escola Bíblica Dominical, onde disponibilizamos vídeo com slide para lhe auxiliar no preparo da aula da EBD a ser ministrada no domingo próximo. Glória a Deus, é muito bom tê-los conosco. Queremos pedir que, por gentileza, vocês inscrevam-se no canal, acione o sininho para receber as nossas notificações, é importante acionar o sino e também deixar o like, o gostei, tá? E também compartilhe, não faça isso, inscreva no canal, acione o sino, deixe o gostei e compartilhe. Se você já é inscrito, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Então, deixa o gostei e compartilhe o vídeo. É importante para que o YouTube ofereça esse conteúdo para mais pessoas. Meus irmãos, vamos estudar a lição de número 5 do nosso trimestre especial, do terceiro trimestre especial de 2020. Lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, vamos dar continuidade a esse estudo, é muito bom. E lembrando que estamos estudando um quadro de vários livros. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, incluindo também os livros de crônicas. Portanto, por quê? Porque se trata de um conteúdo assim denominado pós-exílio. São os escritores, tanto profetas quanto escritores, que escreveram pós-exílio, do retorno do povo de Deus para a sua terra natal, como nós estamos estudando nesse trimestre, tá bom? Então é importante ficarmos atentos a esse detalhe, a esse destaque, porque nos ajudará a continuarmos adorando e glorificando o nome precioso de Jesus. Meus irmãos, como vocês já sabem, eu me chamo Alexandre Oliveira, avisando que estamos sem vídeo porque tive um problema na minha webcam, mas já estamos solucionando. Apenas para esclarecer para vocês, tá? Vamos seguir com o estudo da nossa lição, está aparecendo para vocês aí o slide. O slide que estamos utilizando é do site panorama.com, recomendo. Tem outros conteúdos e materiais também lá, e vocês terão acesso. Seguimos aqui, portanto, está aí o tema da nossa lição especial, princípios divinos em tempos de crise, e tratando da lição que será ministrada no próximo dia 2 de agosto do terceiro trimestre deste ano. A leitura diária, veja aí, dá uma pausa no vídeo e faça a leitura diária, ou acompanhe. Na verdade, é uma recomendação para que os irmãos e irmãs leiam todo dia um texto da Bíblia relacionado ao assunto a ser estudado no domingo. Então, está aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, porque o domingo é a leitura bíblica em classe, ou a leitura bíblica congregacional. A nossa leitura de hoje vai estar em 3 livros distintos. Acompanhe. Dê a pausa no vídeo e faça a leitura. Livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 e o 12. E também livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao versículo 10.
O texto áureo, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, ou Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Amados, nessa lição de número 5, nós vamos aprender que a obra do templo foi recomeçada, foi retomada. Lembro da aula da semana passada, está aí no nosso canal. Vamos deixar a playlist para vocês na descrição do vídeo sobre esse quadro Destaques da Lição. E lá você poderá rever, acompanhar que o povo iniciou a construção, Zorobabel e a sua equipe começaram a construção, finalizaram o alicerce, deram a ter uma grande festa, mas depois foi interrompido por conta dos adversários, dos opositores. Passou-se 15 anos e agora, 15 anos depois, o povo retoma, Zorobabel retoma a reconstrução do templo. Agora, em que circunstâncias? Como aconteceu isso? O que eles fizeram nesse tempo de 15 anos? Por que votaram só agora? Nós vamos descobrir no decorrer da lição, analisando a perspectiva da mensagem profética. Deus levantou profetas que foram cruciais, fundamentais, para que o povo retornasse ao trabalho, inclusive com mensagens específicas para os líderes, para Zorobabel e também para Josué, o sumo sacerdote. A verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Verdade, glória a Deus. Os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. De pronto aqui, existem profetas no modelo do Antigo Testamento em nossos dias? O ministério profético do Antigo Testamento é o mesmo do Novo e é o mesmo da igreja atual? Isso é importante para entendermos o conteúdo desta lição. Os tópicos estudados nesta lição, que serão estudados, são o tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E o tópico 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Portanto, algumas das perguntas que fizemos para os senhores e senhoras serão respondidas no decorrer desta ministração. A introdução, depois de a construção do templo ter ficado parada, estacionada aí por 15 anos, Deus enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Glória a Deus. Deus sempre age assim, irmãos. Em momentos cruciais, ele levanta alguém, usa uma circunstância, usa uma pessoa para nos animar, para nos renovar, para nos avivar e nos colocar novamente no caminho da sua vontade. Veja nesse próximo slide a cronologia da reconstrução do templo. Perceba que tudo começou com o retorno do povo judeu para Jerusalém no ano 539, 530, 538, com o rei Ciro. Depois tivemos aí o rei Dario, 522 a 486, que foi quando recomeçou. Com Ciro iniciou, com Dario recomeçou e finalizou. E também depois nós temos o rei Xerxes, da época do livro de Esther, e também Artaxerxes, que vai fechar aí esse quadro. Veja as referências bíblicas e os ministérios das pessoas que atuaram. Aí Esdras, Neemias, Deus levantando Ageu, Zacarias. Glória a Deus. Um bom quadro para explicar essa cronologia da construção do templo, para a gente ficarmos situados num tempo e espaço em relação à reconstrução do templo.
do episódio que estamos estudando nessa lição de número 5. Primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Item 1, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou o profeta Zacarias. Veja aí as palavras que Deus deu aos profetas para entregar aos líderes do povo de Deus, a Zorobabel e a Josué. Perceba também que Deus levantou esses homens. Não foram convidados pelos líderes, não foram chamados por aquelas pessoas responsáveis pela condução do povo, mas, inclusive, eles também estavam um pouco acomodados, e Deus levanta esses profetas para reanimar o seu povo, especificamente reanimando a liderança. Aqui há um destaque crucial. Meus amigos, como diz o grande estudioso e pesquisador do tema de liderança, ele vai dizer que tudo começa e termina no líder. Tudo começa e termina no líder. Perceba que quando Deus levanta os profetas, Deus entrega palavras específicas, mensagem específica para Zorobabel e também para Josué. Eles são animados, renovados, avivados, e o povo também recebe essa renovação, esse avivamento, e Zorobabel dá ordem, todo mundo voltando ao trabalho. Mesmo que o povo que estava sendo avivado pela palavra dos profetas, mas perceba que a retomada dá-se-á quando o líder dá o comando para retomar, para os homens novamente começarem, voltarem para a obra e começar o processo de levantamento do templo. Então, meus amigos, meus irmãos, perceba que esse é um princípio fundamental. O líder, ele precisa estar avivado, precisa ser avivado. E tudo deve começar nele, as ações, as atitudes, a coordenação. E isso aconteceu, e nós temos um exemplo claro estudando esta lição. Depois que Zorobabel dá ordem, o povo volta para retomar a construção há 15 anos abandonada. E Deus, portanto, fala com Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda Deus garante a Zorobabel que ele vai acabar a construção. Foi ele que começou, ele também iria terminar a construção do templo. Então, entenda que é um método de Deus animar, renovar Zorobabel. E também de demonstrar o cuidado de Deus com o seu povo, além de recompensar, apesar dos pesares, o trabalho e o esforço que Zorobabel teve. Veja agora nesse quadro a lição número 11 do terceiro trimestre de 2018, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. Ele vai explicar sobre o candelabro que Zacarias viu na visão do profeta Zacarias, que ardia de forma ininterrupta, pois estava ligado a um vaso de azeite, e este, por sua vez, achava-se conectado a 2 oliveiras. O pastor Claudionor vai dizer que a oliveira é Cristo, na qual nós fomos enxertados, com base em Romanos capítulo 11, versículos 17 ao 24. Fazendo, portanto, uma aplicação dessa visão de Zacarias e contextualizando para o nosso tempo, Cristo é a oliveira, na qual o azeite de Cristo, que é o Espírito Santo, na perspectiva do Novo Testamento, inunda a nossa vida de paz, de luz, de avivamento, de renovo, de graça. E esse avivamento, essa graça é concedida através do azeite. E voltando para a análise contextual da visão de Zacarias, perceba que ali era um modo que Deus estava usando o profeta para demonstrar que estava com o povo, que iria
renovar, queria trazer coisas novas, queria fazer coisas grandes no meio daquele povo, e assim o fez, como nós vamos descobrir no Novo Testamento. O pastor Claudio No ainda explica que o candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. Então é importante, veja aqui, olha, a foto do candelabro, contudo é uma única peça, mostrando que Cristo é o centro da nossa fé, é o centro da nossa crença, é a cabeça do corpo do qual todos os membros somos nós, a igreja. Portanto, aí já aplicando uma analogia que o apóstolo Paulo faz, ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo e cada membro tem a sua importância. Portanto, a reunião, a unificação de todos os membros forma-se o corpo cuja cabeça é Cristo. Glória a Deus. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, é o primeiro tópico dessa lição. Veja também que Deus teve uma palavra para Josué, o item B. O item A, a palavra foi para Zorobabel. O item B, a palavra é para Josué. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Perceba aí, meus amigos, perceba que coisa linda que Deus fez. Josué, sumo sacerdote, mesmo tendo falhado, mesmo tendo errado, Deus vai lá, restaura, renova, coloca novamente Josué a uma posição de santidade na sua presença, diz que ele deve ser ordenado com vestes novas e coloca uma mitra limpa. Aqui, esse destaque a ser dado nesse texto é que Deus estava cuidando, purificando, renovando. E a questão de veste nova, mitra limpa, remete à pureza espiritual, à santidade, o afastamento do pecado, como nós sabemos. Tá, e a mitra, aqui nós vamos ver também algo importante, que Deus vai entregar a mensagem para o povo. Entregou para os líderes, entregou para Zorobabel, para Josué, e agora vai entregar para o povo. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Deixaram a obra estacionada, parada, sem atividade, esqueceram das coisas de Deus. E durante os 15 anos passaram a vivenciar as suas próprias coisas, os seus próprios afazeres, as suas próprias propriedades. Muitos deles já tinham casas boas, de madeiras importadas, entre outras questões, e a casa de Deus abandonada. Daí essa retomada, esse avivamento, essa renovação, para o povo voltar para construir ou retomar a construção do templo. Aí está uma questão. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subir o monte e trazer madeira e edificar a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Glória a Deus. Então tinha madeira no monte. Só faltava o quê? O povo ir lá buscar. Deus sempre prover. Contudo, exige da nossa parte que façamos aquilo que nos compete. Tinha madeira, tinha material, tinha mecanismos para o povo retomar a construção do templo, só faltava vontade. E essa vontade veio em forma de injeção pelos profetas, trazendo palavras animadoras de renovação, de avivamento para o povo de Deus. Perceba então que o povo fica renovado, e como eu havia dito anteriormente, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção do templo. O papel do líder é fundamental. A obra foi desenvolvida, o reino foi, assim por dizer, ainda vinculado ao Império Medo-Persa,
mas o povo tinha uma garantia que poderia retornar para a sua terra e construir, desenvolver a sua nação. E quando o pessoal foi novamente consultar ao rei Dario, ele agora fez de maneira adequada. E lembra na lição passada que a obra foi embargada porque alguém fez uma carta e enviou para o rei que estava no poder? Ele não deu bola, não ligou e não quis atender essa questão. O rei Dario, então, agora vai consultar o decreto de Ciro, do rei Ciro, e percebe que houve realmente essa ordenança, esse decreto, e Dario permite que o povo retome a construção. Perceba que foi feito de maneira adequada. Eles consultaram, receberam a mensagem do profeta ou dos profetas, foram avivados por Deus, mas procuraram a forma legal. Perceba que a renovação, a graça de Deus, a presença de Deus não nos coloca à margem da lei. E eles vão entender isso e antes que retomem oficialmente a construção do templo, o que é que eles fazem? Vão pedir a permissão do rei, vão ter uma autorização legal e o rei então consulta o decreto do rei Ciro e vê que realmente havia sido permitido e assim concede que o povo reconstrua o templo. Esse detalhe é importante. Eu ouvi pouca gente comentando sobre isso, mas isso eu entendo que é um destaque fundamental nessa lição de entendermos nessa perspectiva. Está aí a questão do impulso espiritual do profeta, o trabalho que eles fizeram foram muito bons nesse aspecto e a obra foi concluída. E acabou-se esta casa. Esdras, capítulo 6, versículo 15. Que grande bênção. Vamos seguir para o tópico 2. Tópico 2 e 3 vão ser bem rápidos, porque o grosso, a ideia central dessa lição no contexto histórico está num primeiro tópico. O segundo e terceiro vamos fazer breves comentários. O segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Perceba, meus irmãos, que Deus levantou os seus servos, os profetas, para tratar de algo muito sério, muito grave, que seria a retomada do templo, já que o povo havia abandonado essa questão. E o que é que Deus faz? Capacita, renova, dá talentos, dá graça para os líderes, para que eles conduzissem o povo no propósito de Deus. E aí é apresentado nesse slide exemplos de Moisés, Elias, que também receberam operações maravilhosas por parte do nosso bondoso Deus. Veja também no Novo Testamento que o Espírito Santo foi derramado. Lembrando que há uma diferença muito grande entre as manifestações do Antigo Testamento. Não vou entrar nessa questão para não ser, vamos demorar demais, mas o Antigo Testamento era uma manifestação esporádica do Espírito na vida de pessoas específicas. Reis, sacerdotes, profetas, um outro líder que era escolhido para esse propósito. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado efusivamente na vida de todos que recebem a Cristo como Salvador. E a partir daí nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais, os dons de serviços. Podemos classificar dessas três categorias de dons. Dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. Contudo, é importante destacar aqui que o Espírito Santo foi derramado. Então, o Espírito Santo foi derramado e habita, enquanto que no Antigo Testamento visitava e era específico com algumas pessoas, com alguns ofícios que Deus assim levantava. Veja que os apóstolos eram revestidos dos dons, os discípulos também, depois alguns se destacaram, também receberam a graça de Deus, através dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo, para avançar
no reino de Deus. Vamos para o tópico 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. Aqui o profeta na dispensação do Antigo Testamento, tópico 1. Veja o que o profeta no Antigo Testamento fazia, item A, B, C e D, veja aí. O item 2, no Antigo Testamento os profetas eram consultados pelo povo e transmitindo a resposta de Deus. Isso no Antigo Testamento, eles tinham um ministério de profeta. Vamos traduzir essa palavra ministério por profissão. Eles recebiam uma profissão, um ministério, um serviço. Eles realmente exerciam a profissão de profeta. Eles eram consultados pelos monarcas, pelos reis, pelos povos, por qualquer um, buscando a resposta de Deus. No Novo Testamento não acontece isso, porque Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Então perceba que o ministério de profeta, no modelo do Antigo Testamento, encerrou com João, e a partir daí veio o Evangelho. O ministério profético, no modelo do Antigo Testamento, foi substituído por Cristo e pelo Evangelho. Tá? Então nós não temos mais um modelo do ministério de profeta do Antigo Testamento. Temos agora um modelo que é o modelo do Novo Testamento. Como é que se desenvolve esse modelo no Novo Testamento? Se desenvolve através dos dons espirituais e dos dons ministeriais. Quando o profeta, o dom de profecia, ele profetiza da parte de Deus. E quando o ministro recebe o dom ministerial de profeta, ele fala também acerca de Deus, das coisas de Deus, anunciando a verdade de Deus. E onde está essa verdade? É uma inovação? É algo novo? Não. É o Evangelho, a palavra de Deus. Por essa razão que não compete mais consultar profeta. Não deve consultar profeta em nossos dias, em relação à viagem, em relação à proposta de casamento, proposta de emprego, etc. Não há necessidade. O que tem ocasionado, como os senhores e a senhora sabem, é muita confusão. Por quê? Porque não se deve consultar mais profetas. Está aí. No novo pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo, o único mediador. Porque possuímos a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e conduta. Nada substitui a palavra de Deus e está acima dela. Veja o que diz o teólogo pastor Antônio Gilberto. Ele vai explicar o dom de profecia e o ministério profético. Veja o quadro aí, ele vai explicar corretamente o que é o dom de profecia, que é o dom ministerial, o dom espiritual de profecia e o dom ministerial de profeta. Vai ser o ministério profético. Tá? O dom de profecia está aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E o ministério profético você pode ver também em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Aqui nós temos o profeta na dispensação do Novo Testamento. O profeta nessa dispensação, ele vai se atentar para a palavra de Cristo, para a palavra de Cristo e do Espírito Santo. Enquanto os profetas remetiam a Deus, o Novo Testamento vai remeter a Cristo e ao Espírito Santo. E os crentes, a igreja, após a igreja primitiva, vai remeter a quem? Vai remeter à palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. O que é que Paulo diz? Não desprezes o dom que há em ti, despertes o dom de Deus que existe em ti, procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É muito importante os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviços. É muito bom
procure conhecer um pouco mais se você se interessar pelo assunto. Portanto, é errado, não é recomendado consultar profetas em nosso tempo. Nós temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Ah, pastor, mas se Deus quiser levantar alguém e falar comigo em profecia, em sonho, em visão, ou alguém pregando lá, aponta para mim e me dá uma mensagem dizendo que é de Deus. Ora, Deus pode fazer isso sim. Uma coisa é Deus levantar alguém para falar com você, outra coisa é você ir até alguém e pedir que a pessoa fale em nome de Deus para você, entende? Isso que não existe mais. Porque nós temos a nossa Bíblia. Quer consultar a palavra de Deus, a vontade de Deus? Vá para a Bíblia, vai ler a Bíblia. Meus irmãos, é muito importante isso. A igreja precisa tomar essa consciência, essa maturidade cristã em relação a esse tema. Aqui estamos fechando o nosso tópico 3 e também a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.